Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa basicamente fizemos a introdução deste livro e desta cidade. Esta cidade que tinha recebido ali uma comunidade cristã estabelecida pelo apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo, depois de ter recebido notícias de alguns membros que tinham passado pela igreja em Corinto, escreve então uma carta a esta comunidade. Parece, ao que nós lemos pelo texto bíblico, que esta comunidade tinha dirigido uma carta ao apóstolo Paulo fazendo algumas perguntas sobre determinados assuntos. Assuntos tais como casamento, disciplina, assuntos sobre a ceia do Senhor, assuntos relacionados com a relação entre os irmãos, a prática e a resolução de conflitos entre os cristãos, coisas deste tipo que têm a ver com as comunidades. E o apóstolo Paulo então pega numa carta, escreve então a dar resposta a estas perguntas que esta comunidade tinha. E neste momento nós estamos então ainda na parte inicial desta carta. Nós no último programa lemos os primeiros 9 versículos deste capítulo 1 e hoje eu gostaria de começar pelo verso 9. Nós vimos nestes primeiros 9 versículos que estudámos no último programa que havia 2 grandes assuntos que o apóstolo Paulo queria salientar naquela introdução. A primeira é que a igreja pertence a Cristo. A igreja é de Jesus Cristo, não é dos homens, não é de quem a faz nascer, não é aquele que é cooperador com Deus e faz realmente surgir aquela comunidade, que seria o caso dele. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso de uma forma muito clara. Ele vai mostrar que é Jesus Cristo que as pessoas devem seguir. E o verso 9 mostra-nos mais uma vez esse ênfase que o apóstolo Paulo quer dar. Por isso podemos ler esse verso 9 do capítulo 1 do primeiro livro de Coríntios, e se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a pudesse abrir e juntos vamos ler estes textos. Diz assim o verso 9: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mostra claramente que Jesus Cristo é Ele que é o elo de ligação da comunidade. Os líderes são importantes, sem dúvida alguma. São eles que são estabelecidos por Deus para ali poderem dirigir o povo de Deus. No entanto, não são eles os donos da igreja. Este é um conceito que infelizmente tem sido difícil passar muitas vezes aos cristãos. As pessoas vivem em comunidades e acham que o líder da igreja, seja ele o título que tiver, é alguém que manda na igreja, é ele que é o dono da igreja, mas não é assim. A palavra de Deus nos mostra que o dono da igreja é Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo vai desenvolver esta ideia um pouco mais à frente nesta carta que nós vamos estudar em pormenor. Mas ele quer desde logo deixar esta ideia clara. Porquê? Porque nesta igreja havia uma dificuldade. Havia pessoas que achavam que deveriam ser seguidores de um determinado apóstolo ou de um determinado pregador, pois pelos vistos havia mais que um líder nas comunidades. Este é um princípio também bastante interessante que poderemos explorar um pouco mais para a frente. As comunidades e a liderança de uma igreja deveria ser plural, deveria ter mais que um pastor, ou mais do que um padre, ou mais do que um líder à frente de uma comunidade. Mas isso são outros 500 que nós tentaremos falar um pouco mais para a frente. Mas o que o apóstolo Paulo quer mostrar é que naquela igreja ali havia dissensão, porque uns queriam ser seguidores do apóstolo Paulo, outros de Apolo, e outros assim, os mais espirituais até diziam, não, nós só seguimos a Cristo. E estas 3 fações ou 4 fações faziam com que houvesse divisão na igreja. E o que o apóstolo Paulo começa a dizer é que a comunhão é feita por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então nós não queremos deixar de observar convenientemente este texto bíblico aqui. Vamos com calma olhar para
todas as implicações, ou uma boa parte das implicações que este versículo aqui tem para nós. Ele é extremamente importante e ele enfatiza a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, como sendo ele a solução para os problemas da comunidade. Jesus é realmente a solução para todos os nossos problemas. É Ele que dá a paz, é Ele que traz a solução, é Ele que traz o gozo na hora da aflição. Muitas vezes, quando dizemos que Jesus é a solução para todos os problemas, não estamos com isto a dizer que Jesus vai sempre fazer a sua vontade. Isto é importante que você ouça. Muitas vezes nós pensamos que a solução do problema é que Jesus ou Deus fizesse tudo aquilo que eu quero. Então, se eu quero um Mercedes amarelo, eu vou pedir um Mercedes amarelo e Jesus vai me dar um Mercedes amarelo. Não é isto que o texto bíblico está a dizer, nem é isto que eu estou a dizer. Talvez Jesus quer lhe ensinar a humildade. E se calhar não lhe vai dar nem Mercedes, vai lhe dar um passe social para você poder apanhar o autocarro ou ir de comboio para o trabalho. Para quê? Porque se calhar o seu principal problema é que você precisa de aprender humildade, não ter orgulho ou avareza no seu coração. Então Jesus vai solucionar o problema, não dando-lhe um Mercedes amarelo ou um Mercedes de outra cor qualquer ou um outro carro qualquer, mas dando-lhe uma oportunidade de você ouvir qual é o seu problema e dando uma resposta adequada ao seu problema. Nem sempre as soluções que Deus traz à nossa vida são aquelas que nós mais desejávamos. No entanto, são realmente soluções definitivas que resolvem efetivamente os problemas que nós temos. Então é importante perceber o que é que quer dizer quando nós dizemos que Jesus é a solução para todos os nossos problemas. E efetivamente Ele o é. Então o apóstolo Paulo escreve a esta igreja uma carta onde havia realmente problemas sérios entre os cristãos. E, mais uma vez, eu já disse isto no último programa e reafirmo, isto nos mostra que não há igrejas perfeitas. Nem a igreja que o apóstolo Paulo plantou, edificou, ajudou a levantar, era uma igreja perfeita. De forma alguma, ela tinha problemas. Todas as comunidades cristãs têm problemas. Se você está numa comunidade cristã, se você vê situações difíceis na sua comunidade, eu quero dizer bem-vindo. Você descobriu que afinal a igreja é constituída por pessoas imperfeitas. São pessoas que estão à procura de Deus e à procura que Deus as transforme cada dia à sua imagem e semelhança. São pessoas que estão desejosas de conhecer mais de Deus, como você está desejoso de conhecer mais de Deus. Então as comunidades são feitas de pessoas que falham, mas também feitas por pessoas que se arrependem e pessoas que se voltam para Cristo, procurando em Cristo as soluções para a sua própria vida e também para a sua comunidade. Não desista da sua comunidade simplesmente porque há problemas. Eu já disse também que não há igrejas perfeitas. E se você está à procura de uma igreja perfeita, eu quero dizer, se a encontrar, avise-me, mas não entre nessa comunidade, porque você, como é imperfeito, vai entrar numa comunidade perfeita, vai estragar aquilo que lá está a acontecer. Então eu quero dizer que mesmo esta igreja que o apóstolo Paulo plantou, deu origem, era uma igreja com dificuldades, era uma igreja imperfeita. Mas apesar dessas imperfeições, o apóstolo mostra a solução. Ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo ele começa por dizer, Deus é fiel. Ou seja, mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. Eu queria que você registasse esta afirmação acerca de Deus. Talvez você está a viver uma situação difícil no seu casamento, na sua comunidade, na sua vizinhança, no seu trabalho, e você talvez está a desesperar. Eu quero que você ouça que Deus é fiel. Deus não o desamparou. Talvez você não está a ver como Deus está a agir. Talvez você não está a compreender a ação de Deus. Mas eu quero dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz e que a Bíblia nos afirma: Deus é fiel. Deus nunca falha. Deus não nos desampara, mesmo quando nós nos sentimos sós. Há um famoso poema que está amplamente divulgado em muitas comunidades, que são as Pegadas na Areia, e que falam resumidamente, aquilo está muito bem escrito, falam resumidamente de alguém que olha e tem um sonho e vê pegadas numa praia, na areia. E ele olha para trás e verifica que nos momentos mais difíceis da sua vida havia um par só de pegadas em vez de haver dois, em que Jesus Cristo andava ao seu lado.
E ele pergunta a Jesus Cristo: Senhor, por que é que nos momentos mais difíceis da minha vida tu me desamparastes? Só estão um par de pegadas na areia. E Jesus diz: é que esse par de pegadas é os meus, e foi nos momentos mais difíceis da tua vida que eu te peguei ao colo. Então muitas vezes nós olhamos para o par de pegadas na areia e pensamos que estamos sós, mas na realidade Deus é fiel e Deus não nos desampara, mesmo na hora da angústia. Antes, pelo contrário, é exatamente na hora da angústia que Deus se aproxima ainda mais de nós. Muitas vezes nos pega ao colo, muitas vezes Deus chora conosco. E por vezes, quando estamos no momento da angústia, parece que Deus fez silêncio, porque Deus respeita profundamente a nossa dor. E por isso mesmo Deus se cala e fica angustiado e a chorar conosco ao nosso lado, quando nós choramos também. Então olhe para Deus e perceba que Deus é fiel. Entenda o caráter de Deus. Conheça a Deus tal qual Ele é. Por isso mesmo o apóstolo começa por dizer que Deus é fiel. Ainda quando a igreja é infiel, ainda quando as pessoas são corruptas, ainda quando as pessoas têm dificuldades, ainda quando os crentes se degladeiam uns com os outros, Deus é fiel. E depois ele faz uma outra afirmação. É que Deus nos chamou à comunhão. Ou seja, nós não estamos nas comunidades, nós não estamos nas igrejas para nos degladiarmos uns com os outros. Não devemos dar espaço ao diabo, não devemos dar espaço à murmuração, não devemos dar espaço à mentira. E infelizmente há cristãos que lutam com estas dificuldades. Por isso necessitam de Cristo. Deus nos chamou à comunhão. Comunhão é partilha. A palavra comunhão significa relacionamento. Significa que nós temos de nos relacionar uns com os outros. E esta palavra é usada pelo apóstolo Paulo muitas vezes. A palavra comunhão aqui poderá ter vários sentidos. Esta palavra poderá querer dizer contribuição. Esta palavra poderá querer dizer também companheirismo. Então é necessário entender o que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer quando chama os crentes à comunhão. Ela quer dizer contribuição porque estes corintianos estavam a juntar ofertas para enviar para os cristãos santos em Jerusalém, aqueles que estavam em dificuldades. Por outro lado, ela é companheirismo porque os cristãos necessitam andar um ao lado do outro. Precisam realmente ser companheiros uns dos outros. Então, quando há dissensão, quando há murmuração, quando há pecado na nossa vida, não pode haver comunhão. Então temos que resolver esses pecados na nossa vida, confessá-los a Deus e confessá-los àqueles sobre os quais nós pecamos. Infelizmente, muitas vezes os cristãos caem nessa tentação de falar nas costas dos outros. Eu gostaria de o desafiar, assim como está a ouvir, a ter um comportamento diferente. A palavra de Deus nos diz que da nossa boca não deve sair palavra torpe, mas só aquelas que são boas para edificação e que transmitem graça àqueles que o ouvem. Isto nos diz o livro de Efésios. Eu gostaria que você pudesse aplicar mais esta verdade bíblica e menos aquela que Deus realmente nos diz para não aplicar, que é a murmuração, o falar mal nas costas. Eu sei que é uma deficiência quase cultural, mas nós não nos podemos desculpar com a nossa cultura. Não nos podemos desculpar com o facto de termos vivido durante muitos anos debaixo de uma ditadura e não podíamos falar abertamente, por isso hoje falamos nas costas das pessoas. Isso não é desculpa suficiente para nós adotarmos um comportamento errado. Necessitamos mudar a nossa prática, necessitamos mudar o nosso comportamento para podermos ter realmente aqueles companheiros de luta, aquelas pessoas que estão ao nosso lado e prosseguimos nessa luta juntos porque somos companheiros. Então há essa necessidade. O próprio Jesus Cristo nos mostra que o companheirismo é fundamental. Por isso ele diz que ele já não nos chamaria mais servos, mas amigos. E ele diz também que nós seríamos seus amigos se fizéssemos o que ele nos mandava. Então este companheirismo tem esta ideia de obediência também, essencialmente com Cristo. Se nós queremos ser companheiros de Cristo, se nós queremos ser amigos de Cristo, temos que obedecer em tudo àquilo que Cristo nos ensina. Eu sei que às vezes nós arranjamos, enfim, eu não queria dizer a palavra desculpas, mas a palavra desculpa é mais adequada realmente. Arranjamos desculpas para não fazer aquilo que Jesus nos manda. Muitas vezes dizemos uma mentirinha e justificamos, dizendo, pois, mas era a melhor maneira. Não era a melhor maneira.
Jesus diz para nós falarmos a verdade. E falar a verdade muitas vezes custa, por vezes é difícil, mas vale a pena quando nós caminhamos a verdade, porque a verdade nos libertará, diz o texto bíblico. Então é importante nós entendermos aquilo que Jesus Cristo nos dá como orientação e vermos realmente debaixo das orientações que Ele nos tem dado. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Devemos ter a mente de Cristo. Devemos partilhar os princípios de vida que Cristo tem para nós. E isso certamente faria com que o mundo fosse diferente, fosse bem melhor. E realmente as comunidades onde nós estamos seriam certamente também comunidades bem diferentes se nós vivêssemos aquilo que Cristo nos ensina na sua palavra. Se tivéssemos realmente imbuídos dessa mentalidade de Cristo. É por isso que Deus nos chamou à comunhão em seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Só pelas nossas forças nós não conseguimos ter essa experiência. Só pelas nossas forças nós realmente não conseguimos viver dessa maneira. E por isso mesmo precisamos da pessoa de Cristo. Eu gostaria de lhe perguntar, Cristo tem estado na sua vida? Realmente você tem experimentado viver esse sentimento que Cristo tinha? Você tem a mente de Cristo? E a mente de Cristo está a influenciar os seus negócios, a influenciar a sua família, a influenciar a sua comunidade e as suas amizades? Eu sinceramente espero bem que sim. Que nós cristãos não sejamos cristãos meramente de palavras, mas cristãos que procuram fazer a vontade de Deus em obediência àquilo que Deus nos diz. Mas o apóstolo Paulo continua, e neste capítulo 1 vamos para o verso 10 deste livro de 1 Coríntios. E ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui estamos a falar então desta unidade, desta união. E o apóstolo Paulo leva isto muito a sério. Leva tão a sério que ele faz este apelo à comunidade. Eu rogo-vos. Esta ideia do rogar é muito mais do que simplesmente pedir. É realmente um apelo intensivo ao coração e à vontade daqueles que estavam a ouvir este apelo. Então é um pedido em nome de Jesus. É um pedido realmente forte que vem do mais profundo do coração deste apóstolo. Ele sabia que a unidade da igreja é a única coisa que pode realmente fazer uma comunidade florescer. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito que o povo deveria ser um como Ele e o Pai são um. E era pelo amor que aqueles que não conhecem a Deus passariam a conhecê-lo. Então a unidade entre os cristãos é fundamental. Por isso o apóstolo Paulo leva esta ideia bastante a sério. E ele diz que eles deveriam ter o mesmo parecer, deveriam falar a mesma coisa. Vejamos bem a que ponto é que a intimidade, a comunhão deveria estar a ser estabelecida nesta comunidade. O apóstolo Paulo sabia perfeitamente que não era isto que estava a acontecer. Havia partidos dentro da igreja, havia divisões, pessoas que eram, mais dedicadas ao apóstolo Paulo, seguiam mais o apóstolo Paulo, pessoas que seguiam mais Apolo, pessoas que, tentavam dizer, não, eu não sigo nenhum nem outro, e aquela igreja realmente estava fracionada. Nós não podemos seguir a pessoas. Eu quero dizer, se a sua comunidade tem mais que um líder, se a sua igreja onde você frequenta tem um líder diferente, ou você vive numa área onde há uma ou duas igrejas e você gosta mais de ouvir aquele pregador, aquele orador, aquele pastor, aquele padre, do que o outro, vigie o seu coração. Este é o meu apelo para si. Eu faço estas palavras do apóstolo Paulo as minhas. Eu rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Infelizmente, muitas comunidades se têm dividido porque os crentes não percebem esta verdade espiritual. Não percebem que quem é o dono da igreja é Cristo. Não percebem que o importante é realmente ter a mesma disposição mental, procurar, acima de tudo, a verdade de Deus, seguir aquilo que Deus quer ensinar e procurar, pelo vínculo da paz, manter a unidade. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz exatamente isto,
que nós nos devemos esforçar para manter a unidade pelo vínculo da paz. E exige realmente esforço. Há alturas em que se calhar eu vou ter de abdicar da minha opinião. Há alturas em que eu vou ter de abdicar, se calhar, da minha vontade, em benefício da comunidade. E eu creio que nós temos que reaprender a viver em comunidade. Infelizmente, a última década, os últimos séculos talvez, o último século, tem-nos dificultado a perceber o valor da comunidade. Nós vivemos um período de grande individualismo e achamos que o individualismo é realmente a coisa mais importante. Eu quero dizer que muitas vezes o benefício do todo é o mais importante. Então temos que ter esta percepção da unidade. Muitas vezes implica zelo, dedicação, implica abdicação daquilo que é a minha vontade, em benefício daquilo que é a vontade dos outros também. E esse foi o próprio apelo que o Senhor Jesus Cristo fez, para que cada um de nós possamos, como comunidade cristã, ser um, tal como Jesus Cristo e o Pai são um. E que cada um de nós não deve viver desta forma, procurando divisões, contendas, coisas que nos separam uns dos outros. O verso 11 ainda nos diz: pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Por isso o apóstolo começa por dizer que é importantíssimo eles terem então esta atitude de unidade, porque havia contendas, e refirma ao facto de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então vemos aqui 4 partidos dentro da igreja: o de Paulo, o de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. E isto não estava realmente a ser de acordo com a vontade de Deus. Eu espero realmente que você não esteja a permitir que isto aconteça na sua vida, que haja no seu coração um apegar a um líder religioso, seja ele qual for, em detrimento daquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você viva uma vida unida na comunidade onde está integrado. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.